Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. A reflexão desta semana aborda o tema do aborto. O que é aborto? Simples e direto, aborto é interrupção da gravidez. Parte da sociedade o considera como um direito da mulher. A Bíblia trata o aborto como um crime contra a vida. As Escrituras asseguram que Deus é o autor e a fonte da vida. Você pode consultar Gênesis capítulo 2, verso 7, Jó capítulo 12, verso 10. E que somente Deus é que tem o poder sobre a vida e a morte, conforme 1 Samuel 2 e 6. Também ensina a Bíblia que a vida tem início na fecundação, Jeremias 1, 5. O rei Davi, por exemplo, descreveu sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Você pode acompanhar comigo a leitura no Salmo 139, verso 16. Davi escreveu: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia." Assim, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Na história da humanidade, nas sociedades civilizadas, o aborto era considerado um crime contra a vida. O Código de Hammurabi, por volta do século XVIII a.C., condenava o aborto. No Código de Napoleão, século XIX d.C., o aborto era crime hediondo. Na lei de Moisés, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Pode consultar em Êxodo, capítulo 21, versos 22 e 23. O ensino dos 10 apóstolos, no século I d.C., o chamado Didaquê, condenava o aborto. O apologista Tertuliano, segundo século depois de Cristo, ensinou que a morte do embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho de Hipona, século IV d.C., e o teólogo Tomás de Aquino, século XIII d.C., consideravam um pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Hoje, a legislação brasileira permite o aborto nos casos de risco de morte à mulher e no caso de estupro. E, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, STF, nos casos de anencefalia do feto, também é permitido a prática do aborto. Nos demais casos, o aborto ainda é crime no Brasil, artigo 124 do Código Penal. Porém, tramitam no Congresso Nacional projetos de lei com a proposta de legalizar o aborto em qualquer caso e em qualquer situação. O Novo Testamento, a valorização da dignidade humana é enfatizada. O direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Portanto, em nossa sociedade secularizada, nós, os cristãos, precisamos tomar cuidado com o relativismo e rejeitar todas as ações de manipulação da consciência e o desrespeito à vida humana. Apoiada nas Escrituras, a Igreja deve defender a dignidade humana desde a sua concepção até o seu final e ainda que a vida humana é sagrada e, portanto, não pode ser violada pelo homem. Pense nisso.